Pessoal, eu vou fazer um react aqui desse vídeo do Investidor Sardinha e eu vou tentar ser bem polido, vou tentar ser bem calmo, bem tranquilo, porque é um vídeo que tem bastante ataque sobre o produto do consórcio. E fazendo um resumo inicial, já assisti esse vídeo 3, 4 vezes, dá para ver que ele não tem tanta profundidade no mercado de consórcio. Ele fez uma pesquisa ali por cima e decidiu preparar esse vídeo. Porque, apesar de ser um vídeo que ele gravou aí há 9 meses, consórcio é um produto financeiro que está em alta. Então, por que não fazer para dar aquela bombada, né? Então vamos lá, vou fazer o react aqui pra gente. Bom, recebi uma pergunta estranhíssima essa semana no Instagram, e uma pergunta que eu vim recebendo há meses, na verdade. Vale a pena investir em consórcios em 2024? Não, você não viu errado, não. A pergunta que eu me fazendo é se não vale a pena investir em consórcios. Eu pensava, as pessoas ficaram estúpidas de repente. A questão é, como é que você vai investir em algo? Se eu vou investir 100 mil no consórcio, no final eu dou uma carta de 95, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, consórcio não é investimento, tá? O produto consórcio em si, ele não é investimento. Ele é um crédito que você está tomando no mercado. Ponto. É isso. Investimento é o que você faz com o resultado do consórcio, que é a carta contemplada, né? Uma carta de crédito contemplada. Aí sim é investimento. Então aqui já tem uma diferença muito grande de interpretação. Consórcio não é investimento e todo mundo que desce nunca se posicionou dessa forma. Consórcio é investimento. Investimento é o que você faz com o resultado de um consórcio. De pagarização, na melhor das hipóteses, não é assim. Então, como é que eu poderia ganhar algum dinheiro? Tem essa loucura aqui ainda, né? Você vai pegar uma carta de 100 mil, vai fazer uma carta de 100 mil, você pega 95, você pagou 5 mil de taxa de administração, não entendeu nem a lógica da taxa de administração, o cálculo que é feito. Você pagou crédito por 100 mil, a taxa de administração é incendida sobre 100 mil, você vai pegar um crédito menor que isso. Com isso. Bom, ficaram famosos alguns caras nos Reels, Shorts e afins da vida, que eles definem o seguinte: você vai pegar ali, vamos supor que você tem 100 mil, você dá 20 mil de entrada no lance do consórcio, investe 80 mil e paga as parcelas ali com o dinheiro que está investido, né, com 1% ao mês ali. E aí, então aqui já 50 segundos de vídeo já pausei 3 vezes. Você dá entrada, lança, eu sei que ele falou ali meio zoando, mas entrada que muito vendedor, pilantra de consórcio trabalha é diferente de lance. Tem muita gente que trabalha com uma taxa de adesão antecipada, tá? Que aí é um dinheiro que você vem ali, fazer um consórcio de 500 mil, você tem que dar 10 mil de entrada, depois você paga as prestações, ou esse dinheiro de entrada é diluído nas primeiras parcelas. Isso existe, mas é diferente de lance. Lance é o dinheiro que você está dando para antecipar algumas parcelas para você poder concorrer no leilão, no leilão de lance livre, e aí você ser contemplado. Tá? Então, são coisas bem distintas aqui, uma coisa tem nada a ver com a outra que ele falou. A temática freestyle começou, né? Não, mas por que esse raciocínio é um raciocínio estúpido? Não faz sentido nenhum. Decidi fazer o vídeo aqui, porque realmente quando uma pessoa pergunta achei ok, 2 pessoas perguntaram achei ok, 100 perguntaram achei ok, agora tá sendo a média aí de 50 envios por dia disso no meu Instagram, e eu vou explicar pra vocês o porquê que isso não faz sentido nenhum. Então o que esses caras estão dizendo, normalmente, né, é que você pegaria esse dinheiro, investiria, você não teria imobilizado o seu capital, você ia utilizar o próprio dinheiro do rendimento para pagar a parcela. Nessa mesma analogia, você poderia simplesmente pagar a parcela de financiamento de qualquer coisa do mesmo jeito, né? Se isso... Tá certo. O consórcio e financiamento são produtos financeiros com características diferentes. Se você somar a quantidade que você vai pagar de juros, se você levar um financiamento até o final, e o que você tem de juros incidido sobre o consórcio, você vai ver que são valores muito diferentes, né? Mas essa lógica dele está certa. Se você tem um dinheiro investido, você decidiu não imobilizar, né? Vamos tentar explicar o que ele está querendo dizer. Você tem R$1 milhão. Ao invés de você pegar R$1 milhão e comprar um imóvel, você pode pegar dinheiro de terceiro. E aí você tem 2 formas de pegar dinheiro de terceiro, tá? Vamos falar com produtos listos, né? Tirando a idiota da jogada, mas você pode pegar financiamento, então você já pega o recurso ali na hora, já investe, né, compra um imóvel, enfim, ou você faz um consórcio para você ter um custo mais barato, tá? Então é isso que ele está fazendo de analogia. Isso funciona, mas por que esse raciocínio é completamente alucinógeno, né? Principalmente para o consórcio e um pouco menos para o financiamento. Em alguns casos, aqui eu vou deixar um vídeo para vocês, financiamento de imóveis pode até fazer sentido. Mas você está falando mal de consórcio porque você defende investimentos. Pelo contrário, meus amigos, eu sou correspondente bancário, sabe o que fez? Eu tenho uma agência de banco, eu simplesmente posso vender consórcio. Inclusive, para o banco que eu tenho contrato, eles vendem consórcio. Olha a sua surpresa, que interessante. BTG Pactual, né? É parceiro aqui da nossa empresa e eles vendem consórcio. BTG tem uma parceria com uma outra administradora de consórcio. Então o BTG não tem consórcio dele mesmo, tá? Eles usam o ADM Cons, se não me engano. E falando mal de consórcio, poderia ganhar bastante dinheiro se eu mas eu nunca deixo aí colocar o link aqui. Não, aqui eu vou até reduzir aqui a velocidade para vocês ouvirem bem isso e a gente vai ter que fazer essa conta. E eu acho que eu conseguiria ganhar pelo menos uns 30 milhões de reais. Olha aqui. 30 milhões de reais. Maravilha, né? Então, tô aqui falando do lado de quem tem esse produto, inclusive, em catálogo. Mas vamos... Bom, eu trabalho com consórcio e eu ganho comissionamento, tá? Como qualquer vendedor na face da terra, ele vai ser remunerado por comissão. Aí eu fiz o cálculo aqui, né? Se eu tivesse, tá longe, tá? Mas se eu tivesse um ganho de comissão de 2% por venda que eu fizesse. Não é isso, tá? Mas se fosse 2% que o camarada aqui recebesse, para ele ganhar 30 milhões de reais, 30 milhões de reais de comissionamento, que ele falou que isso é fácil, né? Ele teria que vender 1,5 bilhão de reais em consórcio. Para vocês terem ideia, o que o mercado de consórcio no Brasil movimentou nesse primeiro trimestre aqui foi 1 bilhão. Então, assim, esse cara tá maluco, velho.
Vamos compreender para vocês o porquê que esse raciocínio não faz nenhum sentido. Primeira coisa é, quando você pega esse dinheiro, eles falam, você coloca no investimento da Tesouro Selic ou no CDB, eles falam vários investimentos básicos porque eles não têm noção nenhuma de investimento, você aloca esse dinheiro lá, você vai ter uma rentabilidade de 1% ao mês. É verdade que existem investimentos que pagam 1% ao mês no Brasil, Casé? É verdade, tem CDB que pagam 14% hoje. Só que a grande questão é que você vai ter que pagar ali para regressiva de R de 22,5%. O dinheiro não é sacável todos os meses, né? Você tem CDBs com liquidez, mas ainda assim você vai ter que pagar ali aquele dinheiro. E quando o investimento de renda fixa em tesouro, por exemplo, é tirado antes dos 30 dias para pagar a parcela, você vai deixar um bom dinheiro de IOF ali. Então não tem como você pegar esse dinheiro e ficar fazendo retiradas mensais. Ainda que você pudesse, poderia colocar no débito, por exemplo, num CRI, num CRA, tem um risco maior, mas você poderia ter o recebimento mensal, esse dinheiro não seria suficiente para custear a parcela. Por quê? Porque a parcela de todos os consórcios, elas se reajustam por isso. Aqui ele tem razão, tá? Então, se você vai deixar um dinheiro investido e o seu assessor, o vendedor de consórcio, falou para você, ó, deixa o dinheiro investido, a aplicação dele você paga a parcela do consórcio, não funciona bem desse jeito, tá? Você tem que ver a liquidez dos investimentos que você está fazendo e não é uma dinâmica prática tão fácil assim, tá? Mas a lógica é, você não vai estar deixando, esse dinheiro vai estar na sua conta, você vai estar aumentando seu patrimônio ali, e aí você vai ter que ter uma outra reserva para poder pagar a parcela do consórcio, fato, tá? Mas a grande questão aqui é, você não pegou R$1 milhão para você imobilizar e deixar isso parado, rendendo só um aluguel para você, e você está usando recursos de terceiro para fazer aquele investimento imobiliário, e aí a ideia da maioria do mercado de consórcio, quando está no processo de venda, é o quê? A gente pegar um imóvel, pegar um consórcio, contemplou, compra um imóvel, esse imóvel vai gerar o resultado necessário para poder pagar a parcela do consórcio. E aí, índices inflacionários, seja o IGPM ou o IPCA. Aí aqui, sim, existe reajuste. Porque pensa só, nós estamos aqui num grupo de consórcio. Eu fui contemplado no primeiro mês, eu já acesso R$1 milhão para poder fazer uma operação. E aí eu vou ter uma outra pessoa que ela demorou 3 anos para poder fazer a mesma operação. Qual que é a justiça que existe, sendo que eu peguei R$1 milhão e comprei um imóvel que hoje vale R$1 milhão, e se não tiver reajuste, a pessoa daqui 3 anos vai pegar o mesmo R$1 milhão, ela não vai comprar um imóvel de R$1 milhão. O imóvel daqui 3 anos vai estar valendo ali mais, então ele não vai conseguir comprar esse mesmo imóvel que eu comprei. Tá? Então essa é a lógica do reajuste, é você manter o poder de compra de um grupo. Então sim, as parcelas têm correção. Então você tem ali uma parcela, quem tem consórcio comenta também. Você tinha uma parcela que você pagava R$700, de repente, né? Você for ajustar pelo IGPM, por exemplo, ela pode subir até para 1.000. De repente não, tá? Aqui tem que subir mais de 30% nessa conta que ele fez. Provavelmente isso aqui demorou 3 anos para acontecer. Qual que é a grande questão? Hoje, a maioria dos consórcios imobiliários, eles são reajustados em cima do INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção. Hoje o INCC, por conta de uma Selic alta também, ele está batendo aí perto de 7%, 8%, tá? Só que não é a tendência. A média que ele tem é entre 4% e 5%, tá? IGPM e o IPCA eles são diferentes. 100 em 3, 4 anos. E se for resultado pelo IPCA também, ela pode ter subido para pelo menos 980, 940. Enquanto isso, você for fazendo saques do seu dinheiro que estava disponível lá, se a amortização de juros foi constante, a parcela foi estável, no caso do depende do CRI, e se não foi constante, você teve que fazer essas retiradas pagando o IR e recebendo um valor cada vez menor. Né? Então, de um lado, você teria parcelas decrescentes, do outro, parcelas crescentes. Não faz sentido nenhum. E você, no final, além de tudo, teria uma dívida gigantesca. Porque se você fez a retirada e não deu para pagar o saldo devedor total daquele consórcio, você teria que gastar cada vez mais dinheiro com isso. A prova é. São fundos diferentes. Se você tem um dinheiro investido, deixa aquele dinheiro investido, ele vai rendendo para você, você vai aumentar seu patrimônio líquido, tá? Com um consórcio, não. Você vai ter que ter uma outra reserva para você poder fazer esse investimento e pagar as parcelas. Ponto. E os consórcios são os produtos que as pessoas mais deixam de pagar no Brasil. Para vocês terem uma ideia do tanto que isso é grave, né? Esses abandonos dos consórcios, de pessoas que simplesmente começam um grupo e deixam de pagar. No Brasil, hoje, de pessoas que foram contempladas e ganharam mesmo, a gente tem R$2 bilhões abandonados em consórcios aí. O que acontece? Então vamos lá. Aqui é muito importante, tá? Primeiro a gente tem que ver o índice de inadimplência. Aí é fácil, só a gente jogar aqui no chat GPT mesmo. Vamos perguntar para ele. Perguntei quais produtos financeiros com maiores inadimplência do Brasil. Cartão de crédito, contas básicas, tudo com link, tá, pessoal? Empréstimos pessoais e financiamento, setor bancário, eu mandei, e o consórcio, não consegui nem fazer interrogação ali. Inadimplência do consórcio, dados de comparações, é baixo, inadimplência média nos grupos de consórcio em torno de 3% a 5%. E aí, a gente pega um dado do Banco Central mesmo, aqui, ó, dia 19 de julho de 2024, muito próximo ali da notícia que ele pegou. Publicado pelo Banco Central, panorama do sistema de consórcios. Cenário positivo, documento elaborado pelo Banco Central, destacamento dos principais indicadores, o volume de recursos suplementar, e o índice de inadimplência recuou 0,61 pontos percentuais em relação a 2022, encerrando o ano passado em 2,54%. Tá? Então já está bem diferente do resultado que o próprio ChatGPT deu. E aí ele vai trazer essa notícia aqui, brasileiros esquecem quase 2 bilhões em cotas de consórcio, veja como resgatar o dinheiro. Ele coloca isso como se fosse uma coisa assim, o cara fez o consórcio e esquece o dinheiro lá, ele não liga pro consórcio e deixou o dinheiro. Cara, isso aqui são várias coisas. Primeiro ponto, o cara que é contemplado e ele não viu que é contemplado, aí tem um problema ou da empresa que ele comprou, ou da administradora do banco, ou de quem vendeu, cara. Você tá doido, se eu descubro que o vendimento foi contemplado, a primeira coisa que eu faço é informar ele. Primeiro porque eu tô trabalhando com o dinheiro dele, né, o sonho dele, às vezes o investimento dele,
muita gente aqui com a casa própria, então tem uma responsabilidade muito grande. Segundo, se eu contemplei o cara, um cliente meu, a chance que ele tem de fazer um consórcio comigo de novo é gigante, porque ele gostou do produto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. O que essa notícia está falando? São vários fatores. A pessoa que cancela um consórcio, ela deixa de pagar, ela de fato ela não vai receber o valor que ela tem direito na hora, não é instantâneo, ela precisa ser contemplada na cota cancelada, tá? O que acontece aqui é que as pessoas não são informadas dessa contemplação, tá? Então aí soma 2 bilhões de reais, beleza. Só que aí entra o movimento, igual eu falei. No primeiro trimestre foi mais de 1 bilhão de reais vendidos, tá? Então a gente tem que ter essa ciência aqui. Ele está colocando uma headline que não está bem encaixada dentro do contexto que ele está falando de que tem uma alta inadimplência. Não tem alta inadimplência, esse é o ponto. A pessoa comprou 5, 6, 7, 8 carros, ela começou a pagar, ela não deu conta de pagar as parcelas, porque as parcelas vão aumentando, uma delas pode ter sido contemplada ou não, ela acaba nem percebendo, tá? A parcela já é contemplada, a pessoa está tão traumatizada por deixar de pagar as parcelas ali, receber cobrança, etc. E daí as empresas de consórcio falam que só vai receber no final do grupo, etc. E as pessoas abandonam os consórcios no Brasil. E isso aqui se refere a um prazo de meses, a gente está falando do histórico de consórcios, né? E aí você pode pensar, tá bom, mas você tem um objetivo específico aqui para comprar, por exemplo, eu tenho um consórcio para adquirir um carro de 60 mil reais, depois esses consórcios mais populares, que agora estão em alta, né? Você tem um prazo de consórcio de 60 meses, e aí você pode ser um dos sorteados no primeiro mês, não pode ser sorteado aqui nos primeiros meses, ou lá para os últimos. Você pode ter que esperar até 5 anos para adquirir um bem, e você vai ter que ir reajustando esse preço da parcela ainda que você seja contemplado, você vai ter que ir pagando por bem que você já está usufruindo. O bem está diminuindo de valor, e você está pagando cada vez mais aí. Porque, obviamente, a gente está falando de carro. E aí, essa lógica que ele tem é fato. Só que a gente está falando de bem de consumo, não é investimento. Você vai comprar um carro, não. A única coisa que você está fazendo é ver o quão mais barato você vai pagar. Ponto. Né? Você não está ganhando dinheiro em cima de um carro. Agora, a não ser que você tenha uma frota de Uber, de táxi aí, que você aluga carro, aí beleza. Então, qualquer bem de consumo, você vai ter essa lógica aí mesmo. Seu bem vai estar diminuindo de valor, enquanto sua parcela vai estar aumentando, porque tem reajuste, sim. Qualquer produto financeiro hoje no Brasil vai ter reajuste. E você pode simplesmente não conseguir o bem, porque os caras te prometem toda coisa. Não, esse grupo em média tantos reais contempla. Ou que isso aqui vai contemplar. Agora tem a contemplação garantida quando você paga tipo 40%, 50% do bem, que daí até no financiamento sua parcela pelo menos ficar estável, né? Então não faz sentido. Aí aqui entra uma outra coisa. O problema no mercado de consórcio, e aí eu vou concordar muito com ele aqui, é o quê? Vendedor pilantra. Vendedor, desculpa aí o termo aí, vagabundo. Por quê? Vai criar um cenário na cabeça do consorciado, do cliente, uma expectativa que não é assim. O mercado de consórcio não tem segredo, ele não é uma bola de cristal. Cara, se fosse assim, sinceramente, eu trabalho aqui no maior escritório de consórcio do Brasil. Eu teria acesso a crédito a hora que eu quisesse. Você acha que não? Você acha que os donos aqui da Solução de Investimentos não teriam? Se fosse fácil contemplar, eles mesmos contemplariam e aumentando o patrimônio dele? Eu tive que atender um cliente uma vez, 2 milhões de reais a gente está negociando. Escuta essa. E aí, uma outra administradora muito grande, que patrocina aí vários clubes do Brasil, o vendedor, na verdade, né, não a administradora, falou, não, certeza que em 8 meses você contempla. Eu falei, cara, certeza que em 8 meses você contempla 2 milhões de reais? O que muita gente demora aí a vida para construir isso. Se fosse assim, eu pegava toda a economia que eu tinha, dinheiro emprestado, colocava aí, em 8 meses eu tinha 2 milhões de reais de patrimônio. Pegava esse dinheiro, colocava em imóvel e ia ter uma renda aí, chutando baixo, 20 mil, 18 mil reais por mês. Já paga todas as parcelas do consórcio dessa carta. Tá? Não faz sentido algum essa linha lógica, né? Então, a grande questão é vendedor pilantra. Tome cuidado com o vendedor pilantra. Sentido nenhum para aquisição de bens, se você tem um prazo certo para adquirir, pode acabar se tornando um prazo certo, se você tem que dar essa antecipação tão grande, 50%, 60% para você poder adquirir o bem, muitas vezes o juro que incide sobre ele é muito menor, porque você vai lá e fala, mas não tem juro no consórcio, pergunta sobre a taxa de administração que incide sobre as primeiras parcelas ou sobre as últimas parcelas e também faz o seguinte questionamento, tem algum ajuste no valor da parcela? E eles vão falar, sim, mas o valor do prêmio também é reajustado. Ah, mas nesse caso, se eu já contemplei, o prêmio vai ser reajustado, no final vocês vão devolver o valor que eu paguei de IPCA, de inflação ou de... Não faz muito sentido. Você contemplou, você já pegou o crédito. Aí isso vai ter o reajuste de parcela normal. Até você ser contemplado, o seu crédito vai aumentando também. Então, numa linha lógica, quanto mais você demora para contemplar no consórcio, melhor para você é. Porque você vai pagar menos taxa de administração. Porque você está pagando sobre o crédito, a taxa de administração é incidida sobre o crédito inicial contratado. Então, você fez uma carta de 1 milhão, pega 20% que ele jogou de exemplo. 200 mil você vai pagar de taxa de administração. Você vai corrigir o crédito no outro ano, se você não foi contemplado. Pega o INCC, dá 7%, vai para 1 milhão e 70. Então, o crédito que você vai tomar é maior do que o contratado inicialmente. Conforme você vai passando, é perigoso você ficar com a taxa de administração negativa. De GPM? Não. E aí você simplesmente compra esse ferro lá. Outra coisa que as pessoas não ficam atentas. Os consórcios de banco, eles pedem algum tipo de garantia para operar. E agora você encontra consórcios na rua que não exigem nenhum tipo de garantia. Para eles não exigirem nenhum tipo de garantia, eles têm que ter um controle de grupo muito maior. O que significa? Eles precisam receber um valor gigantesco logo na cabeça. Então tem grupos que agora estão cobrando 20% de taxa de administração, principalmente para aquisição de motos e dessas funerárias também são motos também. Então esses grupos agora vão pesquisar aqui. Cara, 20% em grupo de moto é absurdo, tá? Até onde eu vi aí, a gente não trabalha com motor de moto, mas é muito grande. Existe sim 20%, entre 20% a 30% no consórcio de imóveis, porque a gente está falando de valores muito altos. Existe sim uma avaliação de capacidade financeira para a pessoa poder contratar um consórcio. Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer um consórcio, por exemplo, de 1 milhão de reais. Ela tem que ter um mínimo de informação de renda
capaz de pagar a parcela, tá? Então, o que entra aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está fazendo muito uma analogia aqui, né? Está trazendo para uma realidade de uma classe com poder aquisitivo mais baixo. A pessoa vai comprar o primeiro carro, a primeira moto, não falando tanto de investidor. Beleza. Mas a gente tem um cuidado muito grande de entender, cara, ó, eu estou entrando num consórcio, a gente vai fazer uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial, depende do seu objetivo, mas, cara, o que é uma parcela confortável? O que não pesa no seu bolso? A gente sempre tem esse cuidado. Diferentemente do que muita gente de investimento faz, que fala que você tem que poupar aí, né, vários gurus falam que você tem que poupar 30% do que você ganha. Pô, cara, no Brasil que a gente tá, não é fácil você fazer esse movimento, não. Então, existe sim uma avaliação de capacidade financeira, tá? E um outro ponto, cara, digamos que eu estou atendendo uma pessoa, um cliente meu, que ele não tem um imóvel. Como é que eu vou pedir uma garantia pro cara para ele entrar no consórcio? Não existe isso. Quando há contemplação, aí vai vir a garantia. Que aí é o processo de alienação fiduciária pode ser um imóvel que ela está comprando, se ela tiver outro imóvel de valor condizente também, ela consegue fazer essa alienação. Então a garantia, ela vem pós-contemplação. Antes existe uma análise de capacidade financeira. Que loucura, chega a cobrar 20% em cima de um consórcio. Então assim, se você tem 5 pessoas ali no grupo, elas basicamente compraram bem a mais. Aí passou ali a headline, ali, né, 20% pode superar o financiamento. Beleza, faz a conta aí. Pega aí quanto que tá a taxa de juros hoje, 14% ao ano, tá? Tá dando aí em alguns financiamentos. Tem cliente meu que já pegou a 18%, 20% ao ano. Faz aí a conta, joga lá no calculador do cidadão que você vai descobrir. Né? Simplesmente para pagar essa administração. E aí, como tem um alto índice de desistência, que as pessoas cada vez mais descobrem que esse negócio não serve para nada, vamos supor um consórcio de 60 mil, você teria que pagar 12 mil, né, espalhado ali em taxa de administração. Antigamente eles faziam o quê? Dividiam cada parcelinha, né, com a taxa de administração. Mas se as pessoas deixam de pagar o consórcio e acabam descobrindo que caíram na furada, o que eles começaram a fazer? Cobra os primeiros meses inteiros. Então tem gente aí que vai chegar a pagar 2 anos de parcela, e quando vai ter lá, não tem valor nenhuma vez. Vai ter, por exemplo, assim, paguei 12 mil reais, ou tem de valor a ver 580 reais, que foi realmente o valor que foi de saldo, e o restante eu só estava pagando a administração. Só perguntar, cara, da diferença. Isso aí a gente tem que deixar bem claro. Se você tem uma desistência, como que funciona? Vai pegar tudo que você pagou, você tem direito a receber tudo que você pagou sobre o fundo comum. Então, o que você paga de taxa de administração não vai ser devolvido, isso está em contrato, tudo certo. Você vai ter direito ao fundo comum. O fundo de reserva, ele volta no final do grupo. Então, lá no final do grupo, ele vai voltar para você. Até deve ser o fundo de reserva deve estar naquele calculado dos 2 bilhões que ele fez, tá? Sobre o fundo comum, vai ter uma aplicação de uma multa de 35%. Então, a única forma que você tem de perder dinheiro com o consórcio hoje é desistindo dele, tá? Ponto. Aqui, de fato, perdeu muito dinheiro. Lá é cobrada a administração no começo ou no final. Aí você já percebe que a armadilha está ali. Quanto maior a administração, mais cedo é cobrada. Um processo tão bom, né? Não sei disso no Brasil. É proibido, né? Aqui, vamos lá. Esse aqui, essa frase dele, essa parte, foi a que me motivou de fazer esse vídeo, tá? Porque aqui mostra que não houve mínimo de pesquisa, tá? Mínimo de pesquisa. E pesquisa, sim, gente, vamos lá, é Google, tá? É super simples de fazer, não precisa ser especialista em pesquisa acadêmica para conseguir chegar nisso, tá? Então, vocês ouviram o que ele falou. O consórcio é proibido em outros países. Vários lugares já tentaram copiar essa estratégia que foi inventada no Brasil, mas é proibido, na maior parte. Então ele falou 2 vezes, é proibido. Consórcio... já está aqui, já pesquisei antes. Não, consórcio não é proibido em outros países. Ele existe em diversos países, incluindo alguns da América do Sul. E tem modelo semelhante ao do Brasil. No Brasil, o consórcio regulamentado existe desde 1962. Aí existe aqui, né, os outros países, Portugal, Europa, tal. Agora vamos para o certo. Tá? Qual que é a ideia do consórcio? Por que ele surgiu? É uma forma, lá em 62, eram pessoas do Banco do Brasil, funcionários do Banco do Brasil, que se juntaram para poder comprar um carro na época, não lembro se era carro, moto, enfim. Era um grupo de autofinanciamento. Todo mundo ia dando um valor mensal e aí ia contemplando mensalmente as pessoas para poder acessar o bem. Então, essa é a ideia dele. Por que nos Estados Unidos o consórcio não é tão falado? Porque lá a taxa de juros é 4% ao ano, 5% ao ano. O financiamento lá é barato. Por que na Itália não é? Mesma coisa, economia supimpa, maravilhosa. Não é essa oscilação brasileira. O Brasil, se você puxar os últimos 10 anos aí de taxa Selic, é 9%, 10%. Então, assim, nós temos uma taxa de juros alta. Aí que vem, né, todo o papo do custo Brasil, né? Mas o juros no Brasil é alto. Então o consórcio ele vai funcionar mais no Brasil por conta disso. Ele é um produto que vai viabilizar um crédito sem que você tenha que pagar horrores ou tem que descapitalizar horrores. Essa é a ideia. Por isso que ele tem maior, e óbvio, foi criado aqui, mas por isso que ele tem maior presença no Brasil e não tem presença nos outros países. Agora, falar que é proibido, cara, o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. Existe uma lei federal, Lei 11.795, sancionada em 2008, se não me engano, pelo Lula. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Agora, você falar que é proibido, cara, aí isso começa a mostrar que não houve mínimo de pesquisa, tá? Talvez aí,
aproveitar o hype do momento, do consórcio, para querer talvez trazer o produto que ele vende, que é de investimento, certo? Deve ser um excelente produto. Mas agora falar que é proibido em outros países, pô, traz aí a notícia. Dos países. Raul, mas no caso, assim, de 99,9% da população brasileira, né? Eu não tenho aqui o dinheiro para adquirir um bem à vista, não consigo fazer esse negócio, vou investir por sei lá quanto tempo e depois eu faço a aquisição do bem, não é possível no meu caso, eu tô comprando uma moto às vezes para eu poder trabalhar, tô gastando uma grana de Uber, tô gastando uma grana de táxi, tô gastando uma grana de ônibus, eu tô simplesmente comprando alguma coisa para ter uma parcela que me elimina um custo lá na frente, tô com dinheiro que eu juntei aqui, numa demissão, num acerto, né? Sendo realista na situação brasileira, o que eu posso fazer? Bom, você realmente deve consultar o financiamento nesse caso, não é uma alternativa interessante de financiamento, você tá criando uma dívida na sua vida, né? Eu já expliquei aqui no último vídeo sobre patrimônio líquido, o que é, no vídeo que saiu ontem, você pode checar, mas na hora de você comprar ali, você pode considerar, por exemplo, o seguinte, né? Você vai ter um carro de 60 mil reais ali, né? Uma taxa de juros de 10%. Muitas vezes, se você negociar com a própria empresa de venda, né? Dessas motos, essas coisas, eles têm um banco próprio de dia, que já consulta com juros mais subsidiados, eles querem dar saída no carro. Alguns carros chegam a sair sem juros, ainda existe tipo de financiamento no Brasil, que a própria concessionária faz, então você consegue ali. Outra coisa que já é possível agora, dá entrada. Resumo da ópera. Consórcio de financiamento, eles não são produtos substitutos, tá? Eles têm momentos diferentes. Você tá com pressa para adquirir, você precisa comprar uma casa, precisa comprar um carro, cara, parte do financiamento, você tá com pressa, velho. O consórcio não vai te entregar isso aí tão rápido. Agora, você quer pagar barato? Você quer fazer algo mais planejado? Você quer pensar em médio e longo prazo? Você já tem um carro que você acabou de comprar, por que não ter ali uma parcela de um consórcio para você poder deixar aquela carta contemplar ali de forma orgânica, natural? Quando você tiver o dinheiro, você troca o carro. Né? Quando você for contemplado, você troca o carro. Então, assim, consórcio e financiamento, eles não são produtos concorrentes, tá? Não são substitutos. Eles são produtos com caráter muito diferente um do outro. Um é dinheiro rápido, você vai pagar caro. Outro é dinheiro barato, tá? Mas é demorado. Cartão de crédito, se você tem um limite um pouco mais alto, você pode utilizar isso também. Pessoal, quando eu estava gravando aqui, percebi que eu esqueci de colocar para vocês a simulação que a gente tinha feito. Daí não vai fazer sentido nenhum. Né? Se você fosse fazer um financiamento, uma simulação de veículo, eu nem vou entrar nesse ponto porque eu em si não trabalho tanto com consórcio de veículo. Se você acaba tendo que fazer um modelo de consórcio também para ter a carta contemplada, até porque para a gente comparar financiamento com consórcio, a gente precisa ter obtenção bem na hora. Você teria que fazer um financiamento de um veículo de 72 mil reais, você poderia até financiar. Aqui é importante. Aí você quer comparar a carta contemplada com o financiamento, ok. Aí é verdade. Você está obtendo ali o direito de comprar o veículo ali, no caso, na hora. Aí você vai ter ágio sobre ágio, normal. Para eu ter uma carta contemplada, alguém tem que ter feito um consórcio, aquele consórcio contemplou de forma natural, sem dar lance, porque senão vai ficar mais caro. Contemplou, o meu escritório vem, compra essa carta e eu vou repassar para o mercado. Eu paguei um ágio para as pessoas passar essa carta para mim e eu vou repassar com um ágio. Aí sim, vai ficar elas por elas. O custo vai ser o mesmo. Entretanto, em muitas cartas contempladas, quando a gente olha para imóvel, aí você tem metade do prazo, comparado ao financiamento de imóvel, e metade da parcela. Aí com 1% de taxa de juros, mas o Ricardo questionou aqui, que brasileiro que compra veículo novo, pelo amor de Deus, o pessoal não consegue comprar veículo novo, não. A taxa de juros Santander tá. Então 30 mil aqui, o valor de entrada, 72 mil o valor do veículo, né? Você conseguiu uma parcela de R$ 1.208, no total você vai acabar pagando aí 30.495 reais, juros 62.495 reais. Pensar, ficou mais caro que o consórcio. Aqui você tem certeza que vai pagar realmente 1.208, independente de crise, da inflação descontrolada por alguma razão, tá bom? Então considera aqui essa a simulação mais fidedigna, pode considerar, se for comprar um carro novo, pode considerar uma taxa de juros aí de 1%, aí pô, caiu pra metade aqui o juros, né? Até menos da metade, porque é juro composto. Pessoal, na realidade é o UP, vou ver mais caro, o Fiat Mobi. Fiat Mobi aqui, Ricardo estava falando aqui que o UP tá custando tanto, o UP é da Volkswagen, né? Eu comprei um Fiat Mobi pra minha irmã, né? E ela acha o carro maravilhoso, e eu acho horrível porque a quinta série. É bom financiamento? É bom consórcio? Não é, né? Mas é uma coisa muito pior, porque o consórcio vai te colocar na situação financeira, vai te fazer desistir de pagar um negócio que não vai conseguir mais pagar parcela, vai te deixar com dinheiro preso por sei lá quanto tempo. Pra quem é bom? Vamos lá. Agora ele vai falar que o consórcio aqui é bom para vendedor, né? Agora ele falou que ele ganha 30 milhões ali. Qualquer tipo de investimento, provavelmente no curso aqui dele você vai encontrar isso. A gente tem um triângulo, né? Desse triângulo com 3 lados, você tem rentabilidade, segurança e liquidez. Aonde que a gente trabalhando com consórcio imobiliário, o próprio imóvel ele se enquadra. Ele te traz segurança e ele te traz rentabilidade, ele te traz liquidez. E o consórcio tem essa mesma linha lógica, tá? Ele não é líquido. Então é um dinheiro que você tem que entender que você está colocando mensalmente para acessar um dinheiro maior, muito provavelmente no curto prazo, né? Comparado a você ficar colocando a mesma quantia numa renda fixa ali de forma segura, igual, né? Para isso você tem que abrir mão da liquidez. Então o consórcio, sim, ele não é, primeiro que não é investimento, ele é crédito. E ele vai ser líquido, você não retoma aquilo de forma fácil. Então, primeiro de tudo, você tem que entender se o consórcio é para você, se faz sentido para a sua realidade econômica. Tá? Uma pessoa que tem aqui, eu tenho capacidade, eu aguento parcela de R$2.000 por mês, não vai fazer nem cócega para mim. Puta do produto! Vai lá, coloca, vai conseguir levantar um crédito aí de R$700 mil, vai pagando, nem vê, daqui a pouco contemplou, você levantou R$700 mil, esse dinheiro você compra de estúdio em São Paulo, vai estar rendendo para você ali 1%, 0,9%, ele já paga parcelas, vai alavancando o patrimônio. Então, assim, essa linha lógica que ele trouxe está muito para uma classe de classe média mais baixa aí, né? Então, eu acho que tem que entender isso. Se eu estou colocando tudo que eu posso de capacidade financeira num consórcio,
Aí talvez a pessoa que te vendeu, ela foi mau caráter com você, só pensou na comissão, e você também, de fato, não estudou muito bem o mercado ali, né? Não teve essa ciência. Acho sim válido você saber de investimento, acho sim válido você abrir o leque de opções, mas entender, cara, você não pode colocar todos os ovos numa galinha, né? Os ovos num cesto só. Consórcio pra gente é bom. Nossa, delícia. Se você tá comprando consórcio, cara, você vai controlar isso, você tá mexendo naqueles grupos, você tem um amigo, um cupim, seu que te garante essa contemplação ali, é top. Você pega ali, dá o... Não existe, tá? Não existe, porque se existisse, a gente estava fazendo para nós, não estava vendendo consórcio. Então isso aqui é papinha, é bullshitagem, é só para tentar aterrorizar mais o produto que ele já tem um preconceito tão grande. O quê? 2, 3 mil? Hoje é isso. O cara pega você a cada segunda embaladinha, ele tem as manobras lá dentro da empresa, da firma, você vende ela por 15. O resto que você botou no bolso é lucro. Se você tiver um cupim já na empresa de consórcio, usa, você tem. Pô, consórcio não tem problema não. A taxa eu sei. Quem não estudou, né? Paga mais caro. É isso. Juros compostos, eles mais, né? É a oitava maravilha do mundo. Quem conhece, ganha. Quem conhece, paga. É assim que funciona o mundo, tá? Não vou também te criticar aqui, isso é a sua função de vida. Você vem aqui comentar defendendo consórcio, mas é estúpido, tá? Agora, tá ganhando dinheiro, fica quietinho na sua, baixa a bolinha, deixa as pessoas passando aí, aproveita enquanto é tempo. Demora muito tempo, o pessoal descobriu até hoje a gente vende a pirâmide, meu príncipe. Mas a sua vida vai durar. Tá vendo? Ele traz uma comparação com pirâmide. Cara, existe desde 62, velho. Tipo, tá muito tempo no mercado. Não vem com esquema de pirâmide, entrou. A única questão é por que o consórcio está bombando tanto? Porque o Brasil está com a economia estourada, juros altos. É natural que o produto que tem uma taxa menor aí vai ganhar notoriedade. O banco não tem dinheiro para fazer empréstimo para todo mundo, irmão. Então, essa é a grande questão, cara. Não é... Tipo, ele tá tentando trazer comparação com pirâmide, velho. Eu tentei fazer esse vídeo mais calmo, mas não dá. Ele fala que o consórcio é proibido em outros países, pega uma headline e dá a entender uma outra coisa, fala que tem um índice de inadimplência alto. É óbvio, vai variar de administradora, de banco para cada um. Então, mas aí você tem que ter um estudo. O assessor que está trabalhando com você tem que trazer isso para você. Vai ter 90 anos, vai estar rolando ainda. Deixa eu pegar dinheiro com a Jota pra investir. Eu dizia no começo, o pessoal tá sempre assim. Então, se você tem essa habilidade, né, e tá feliz, dorme tranquilo, vai lá, né? Eu entro, esse tipo de coisa que eu acho que é legalista. Poderia aqui, inclusive, legalizado, hein? Poderia ter das maiores empresas de consórcio do Brasil, se eu quisesse. Mas não, eu escolho ensinar vocês a fazer as coisas direito. Agora, quer aprender a investir, parar de cair em golpe financeiro, deixar de ser bobo, né? Eu sei que muita gente cai nesse tipo de golpe. É falta de informação. Eu posso... Tá vendo? Golpe. Fala que consórcio é golpe. Para, tá? Estuda um pouco mais o mercado, cara. Você é inteligente, você sabe bastante sobre o mercado de investimentos, mas, cara, não vai falar que é golpe. Um produto que existe há 40, 50 anos. Todas as informações que você trouxe estão equivocadas, não teve o mínimo de estudo, o mínimo de profundidade. Então, meio difícil a gente conseguir ter uma avaliação legal desse vídeo, assim. Poucos pontos aqui agregaram de verdade. Acesse aí alvp.br, clica aqui em faça de perfil, preencha até o final. Até o nome do curso dele, a única verdade possível deve ser só dele, né? Vai ganhar, né? Aqui na hora, tá? Preencheu até o final direitinho, você vai ganhar o quê? Acesso à maior escola de investimentos do país. Se você concluir o AVP até o final e não ficar satisfeito, eu devolvo 100% do dinheiro. Então não aprender a investir, eu devolvo 100% do dinheiro. Pergunta pessoal do consórcio, se você não ficar satisfeito, eles devolvem 100% do dinheiro. Não, porque a gente tem contrato, né? Nunca vai devolver isso. Não é... Lógico que assim, cara, você está contratando financiamento. Pergunta pro pessoal de financiamento se eles devolvem 100% do seu dinheiro. Pois não. E como é que você sabe que isso é verdade? Pesquisa aqui, ó. Reclame aqui a única verdade possível. E aí, eu vou te dar uma recomendação aí. Você viu que a gente... Isso aqui é um dos poucos pontos bons que ele trouxe, tá? Um dos pouquíssimos pontos bons. Ele vai trazer aqui, né, alguns administradores, vamos ver. Tem nenhuma reclamação, né? Pesquisa o nome das empresas de consórcio. Pesquisa aqui, ó, consórcios, olha só. Simpala consórcios. Vamos dar uma olhada, vamos ver quanto conta feliz que é esse produto. Reputação. Cancelamento do estorno. Fui enganada. Me falaram que tem uma carta de crédito no final do consórcio. Não consigo cancelar o consórcio. Falcatrua e enganação. Vendo, tudo isso não está relacionado, óbvio. Agora vamos fazer duas diferenças aqui. Existe, o consórcio pode ser comercializado por dois tipos de empresa, tá? Bancos e administradoras. O que acontece? No Brasil, sim, tem muita gente mau caráter, muita gente ruim, que faz o quê? Chamado grupo de amigos. O que é o grupo de amigos? Ela fala que é consórcio, mas ele não está sendo auditado pelo Banco Central, não tem nenhum tipo de fiscalização em cima. Aí o que acontece? Esses caras, sim, vão vender como se fosse consórcio. Se você não pesquisar, se você não vier perguntar para mim, né, enfim, ir atrás de alguém de confiança para saber mais, muito provavelmente é um grupo de amigos que você vai estar pagando. E aí, se você decidir sair, você de fato não vai ter direito a receber nada. E o pior, pode ser uma empresa que pega e fecha, pega seu dinheiro e tchau, cai fora, tá? E aí você fica, Deus dará. Então, primeiro ponto, tem essas diferenças de administradora e de banco, tá? Sempre tem que estar vinculado ao Banco Central para você poder fazer uma operação segura, tá? E aí agora o principal ponto aqui, tudo que ele está trazendo, foi enganado no falando que ganhou uma carta de crédito e no fim era consórcio. Conheci o pessoal da Promove pelo Facebook, onde aparentemente eles postam carros como se fosse uma agência. Cara, Facebook, o Facebook não é uma fonte de confiança por si só, né? E aí falou uma coisa, você foi lá, comprou, pô, é vendedor mau caráter. Não consigo cancelar o consórcio, fiz o consórcio da empresa, promove, quero fazer o cancelamento da mesma e tal. Ó, o vendedor João Rodrigues não me responde. Pum, vendedor. Fui enganado, com promessa de liberação de crédito do dia 17, não queria fazer o consórcio enganado dizendo que era um planejamento. Vendedor. Falcatrua enganação, vamos ver mais. É tudo vendedor.
Retorno do meu dinheiro. Devolução do dinheiro. Ninguém consegue, nunca mais. Empresa não cumpre com o que promete, não devolve dinheiro. Fui enganado. Promessa de contemplação. Então, é tudo atrelado ao vendedor, tudo atrelado à pessoa que está ali. Então, cara, primeiro de tudo, vai fazer um consórcio? Primeiro, pesquisa. Quem quer abrir uma empresa de consórcio? Você conhece alguém que trabalha com consórcio? Alguém que eu conheço, conhece alguém que trabalha com consórcio? Fala com quem está no mercado, quem põe a cara, quem está aqui fazendo esse tipo de comentário. É muito chato para mim ver aqui, pegar um cara que tem 1,3 milhões de inscritos, eu que tenho 10, falar alguma coisa do cara. Mas assim, ele está trazendo uma visão onde ele está nichado, ele deve ter tido alguma experiência ruim ali com desses grupos de amigos, esse tipo de coisa, e espalha isso para o mercado. Mas não é, o consórcio é um puta do produto. Você só tem que saber usar e saber com quem você vai fazer. Essa daí, eu vou falar, não, você vai contemplar na hora, você vai errada. Descumprimento dos termos de contrato e promessas, propaganda enganosa, não quero devolver o meu dinheiro. Pode ir, olha, se você achar que eu tô errado, vontade, dá uma pesquisada aí, pesquisa lá o nome da minha empresa, não tem nenhuma, né? Agora, olha, os caras aqui têm 133 mil ações, a gente tem a metade, era pra ter pelo menos... Eu não vou falar aqui da empresa, mas assim, esse é o concern que eu queria trazer pra vocês, tá? É um vídeo pra mim que, pô, ele não poderia nem ter feito, não deveria nem ter feito, porque ele não traz informação nenhuma pros seguidores deles ali, ele trouxe uma visão muito fechada, muito vaga sobre o que ele entende de consórcio. Deu para ver ele que tem muita coisa que ele não entendeu sobre a dinâmica do consórcio, como ganhar dinheiro de fato com consórcio. Já começa falando que consórcio é investimento. Eu já começo o vídeo aqui falando que consórcio não é investimento que você faz com o resultado dele, tá? Então várias informações aí que não fazem sentido. E vamos lá, né, gente? Sempre falou que o principal aí que mais me pegou foram 2 pontos, tá? Consórcio proibido em outros países e que ele ganharia 30 milhões de comissionamento. Meu irmão, tá doido. Se fosse assim, todo mundo ia ser vendedor de consórcio. Fechou, gente? Valeu aí por assistir mais um vídeo.